Graça e paz. Queridos irmãos, quero compartilhar com vocês a palavra da parte do Senhor. Salmo de número 1, Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então quero compartilhar com você uma palavra baseada aqui no Salmo de número 1, que vai falar sobre o justo e o ímpio. O salmista ele vai tratar sobre essa questão do homem justo e do homem ímpio. Então há uma distinção entre esses dois tipos de pessoas, né? Então o justo é o homem que teme ao Senhor e obedece a sua palavra. Quando a Bíblia fala do justo, é aquele homem que teme a Deus, é aquele homem que se satisfaz em Deus, né? Busca a presença do Senhor na sua vida. E o ímpio significa aquele homem sem fé, sem religião e sem temor. Gente que leva a vida sem a presença e sem o poder de Deus, pelo seu modo de viver e de agir, percebe-se que não procuram nenhuma dependência de Deus. Eles estão por toda parte, né? Então, infelizmente, nós podemos presenciar e ver que no mundo existe esse tipo de pessoas, né? Pessoas que blasfemam de Deus, que zombam da Bíblia Sagrada, que não procuram compreender o plano que Deus tem para o homem, que na verdade nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Nós somos frágeis, né, irmãos? Nós não temos por que nos exaltar nem nos gloriar, nós somos muito limitados, então a nossa vida, se faltar o fôlego em nossos pulmões, nós já estamos aí gritando por Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Então, quem é o homem diante de Deus? Nesse Salmo de número 1, que já traz assim um impacto, né? Porque quando você vai ler o Salmo, você já causa aquele impacto em você, porque é uma palavra poderosa, a palavra de Deus é poderosa, é forte e também é maravilhosa para aquele que realmente se entrega e crê na palavra. Vai apresentar dois caminhos, um para aqueles que meditam na lei, versículo de número 3, vai dizer o seguinte: ele é como árvore plantada junto à corrente de água e no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E o outro, para aqueles que rejeitam, já a partir do versículo 4 até o versículo 6, vai dizer que o ímpio não é dessa forma, né? Então, enquanto o justo está plantado ali como uma árvore que produz um bom fruto, o ímpio já é como a palha, né, que o vento dispersa, levado pelo vento. Então, daqui a pouco ele está numa situação, daqui a pouco ele está em outra situação, levado pela droga, levado pelo pecado, pela prostituição, pelo engano. Infelizmente, é dessa maneira que a Bíblia ela vai mostrar para nós. Mas é interessante nós sabermos que nós temos sim um convite, né, um ensinamento, uma palavra que nos convida a vivermos uma vida feliz, uma vida abençoada. Quando a palavra diz assim, bem-aventurado, que está querendo dizer feliz e abençoado. Então é exatamente pela palavra, pela meditação da palavra, pela escritura sagrada, é o único meio que nós encontramos para ter uma vida reta, para ter uma vida agradável e para ter uma vida feliz na presença do Senhor. Então, se nós quisermos viver uma vida reta, né, ninguém é perfeito, mas nós vamos procurar viver em retidão. Se nós quisermos desenvolver essa vida reta, quisermos viver uma vida agradável, uma vida feliz, então não existe outra maneira a não ser observando as escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. Então, como procede o homem de Deus? Quer ser bem-aventurado. O salmista aqui no Salmo 1 vai apresentar alguns traços do caráter daqueles que querem ser bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz e abençoado
na presença do Senhor. A primeira coisa que ele vai fazer, rejeita o modelo de vida do ímpio. Vai rejeitar o modelo de vida desse homem que não teme a Deus, desse homem que blasfema do Senhor, dessas pessoas que zombam de Deus, que são carentes de Deus também, são carentes das orações, de levarmos a palavra para eles, mas nós devemos rejeitar o modo de vida dessas pessoas. Nós não podemos comungar, nos misturarmos com esse tipo de pessoas, porque isso não vai trazer coisa boa para aqueles que, na verdade, querem ser felizes e abençoados. Então, é o primeiro passo. O Salmo 1 começa colocando diante de nós um homem bem-aventurado, um homem que vai observar a palavra de Deus. E Moody, ele observou os verbos empregados aqui, diz assim: não anda, não se detém e não se assenta. Então descrevem os passos característicos dos perversos que o justo evita. A aceitação dos princípios dos ímpios, participação das práticas dos pecadores declarados e, finalmente, a união com aqueles que zombam abertamente de Deus. Então, hoje nós estamos vendo aí pessoas que aproveitam situações para escarnecer da santidade de Deus, para zombar da vida do próprio Jesus, porque a trajetória de vida de Jesus aqui nessa terra teve um propósito maravilhoso, e o principal propósito era exatamente ele vir até essa terra para sentir as nossas dores, sofrimentos, para ir até a cruz, morrer por amor a cada um de nós e dizer para nós que ele morreu, né? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele tem poder para nos dar vida. Mas muitos homens não creem, não compreendem, não sentem Deus nas suas vidas e zombam de Deus. Infelizmente, a Bíblia diz que ai daquele que zombar das coisas santas de Deus, né? Nós temos exemplo aí na Bíblia de homens que pagaram um preço muito alto. Herodes, né? Ele zombou de Deus, pagou um preço alto. Beltesazar, filho de Nabucodonosor, zombou de Deus, também pagou um preço muito alto. E muitos outros aí, né? Então o Salmo de número 1 vai dizer assim: não anda segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 37 descreve o modo de vida do ímpio, mais ou menos no versículo 12, versículo 14. Deixa eu ler aqui para você, aqui na Bíblia, na tradução de hoje, ela é bem mais clara, né? O Salmo 37, 12 a 14. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Irmãos, veja que palavra, né? No versículo de número 12 diz: os maus fazem planos contra os bons. No versículo 3 diz: o Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Então, quando a pessoa toma a decisão de ser contra a santidade de Deus, se torna uma pessoa mal por opção, por decisão própria, de não, que Deus deu esse livre-arbítrio ao homem de escolher o que ele quer de melhor para ele. Então a Bíblia diz assim, olha, que o Senhor ri dos maus, né? Que o Senhor, porque o Senhor sabe que o dia deles vai chegar. Então todos nós caminhamos para um fim nessa terra, com Deus ou sem Deus. E há uma eternidade com Deus ou sem Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus ri, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é santo, ele é poderoso, nele está todo o poder. Então nós somos criatura dele. Quem somos nós diante de Deus? Por isso que Deus ri, muitas vezes, das atitudes dos homens, né? Mas a Bíblia aqui no Salmo 1 vai dizer: não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nós temos que nos aconselhar com Deus na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia ela tem todo o ensinamento para nós, no que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida material, à nossa vida sentimental, à nossa vida conjugal, né? Em relação à família, em relação à vida, a tudo a Bíblia vai nos dar uma diretriz, uma direção, né? Então, se nós quisermos andar na bênção, nós vamos procurar compreender qual é o pensamento de Deus para nós, o desejo de Deus para nós. Romanos 12, versículo 2,
vai dizer o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Louvado seja Deus. Então, se nós quisermos saber o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, vamos conhecer qual é a vontade de Deus para nós, exatamente meditando na palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, né, que o justo, ele é bem-aventurado porque ele medita na palavra de Deus de dia e de noite, né? Não é só quando vai à igreja, mas é todo o tempo, toda hora. Você está trabalhando, mas você está pensando em Deus. Você está caminhando na rua, mas você está ligado ali com Deus. Você está junto com várias pessoas, mas você está ligado com Deus. Então não se detém no caminho dos pecadores. A palavra usada aqui para pecador denota os que vivem com valores e alvos errados. Caminho significa modo de vida e de conduta. Portanto, andar no caminho dos pecadores vai modificar nosso proceder, atingir nosso ser e mudar valores e princípios da fé que vêm da palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz lá no Salmo 26, de 4 a 5, quando andamos muito com alguém, nós vamos parecer com essa pessoa. Salmo 26, 4 e 5. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com perversos e não ando com os maus. Por quê, irmãos? Porque é interessante, quanto mais você andar com alguém, quanto mais você se aproxima de alguém, você convive com alguém, mais você se parece com aquela pessoa. É tão interessante que às vezes você fala de uma maneira, você convive muito, você anda muito com alguém, e aquela amizade é muito próxima, muito íntima, e você acaba falando parecido com aquela pessoa. Então assim também é com Deus. Quanto mais o homem anda com Deus, quanto mais ele vive agradando a Deus, mais ele vai se parecendo com Deus, e Deus vai se manifestando na vida dele. É muito maravilhoso isso aí. Eu sempre falo o seguinte: um casal, quando já vão ficando assim numa idade bem avançada, já estão 40 anos de casado, 30, 40 anos de casado, você pode perceber que eles se parecem um com o outro, naquilo que eles gostam, que desejam. Por quê? Porque a convivência vai nos tornando parecidos. É por isso que nós devemos andar com Deus, nos enchermos da palavra de Deus, procurarmos conhecer mais e mais sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre esse Deus maravilhoso que nós servimos. Portanto, andar no caminho dos pecadores vai modificar a nossa maneira de pensar, né? Então, por isso que nós devemos tomar cuidado. Nós não devemos ter inimizade com ninguém. A Bíblia não está falando sobre isso, né? Para essas pessoas, devemos levar a palavra, devemos orar por elas, devemos conscientizá-las que elas devem procurar Deus. Então, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é um perigo. A palavra escarnecedor significa aqueles que zombam de Deus. Declaradamente afirmam que Deus não existe, né? Então, tem pessoas aí que estão zombando de Deus. Os escarnecedores são os piores tipos de pessoas em relação à fé, pois zombam de tudo e são os que estão mais longe do verdadeiro arrependimento. Então, tem aquelas pessoas que elas não têm aquela vida religiosa, que não têm aquela vida mais profunda com Deus, mas são pessoas, irmãos, que respeitam, que têm um respeito muito grande pela Bíblia, que respeitam as religiões, né, os segmentos, mas tem aquelas pessoas que zombam, que criticam abertamente, declaradamente. São essas pessoas que a Bíblia está dizendo, que o Salmo está dizendo, o Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas procuram andar, procuram se assentar, procuram comungar com aquelas pessoas que procuram falar a mesma palavra, né? Que vivem a mesma fé. Então, nós devemos tomar muito cuidado, é o que o salmista está dizendo, né? Rejeita o modelo do ímpio, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, veja bem,
Preste atenção com quem é que você anda, né? As brincadeiras, o que é que você está falando, né? Então, evita, toma cuidado. Não é que o servo de Deus não possa brincar, não. Mas a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ou vai jorrar água doce ou água salgada. Então nós devemos, irmãos, manifestar aqui, no nosso lar, na nossa casa, na igreja onde estamos, na rua, em qualquer lugar, que da nossa boca, que da nossa vida saia um testemunho de vida, de fé, para a glória do nome de Jesus, né? Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, não, nós procuramos a perfeição em Cristo, né? Quando estivermos aqui, nós habitamos em um corpo totalmente limitado, né? Todo dia nós precisamos do perdão de Deus, todo dia nós precisamos do amor de Deus, todo dia nós precisamos nos consertar, né? Nos santificar na presença do Senhor. Quando estivermos aqui, vamos sendo transformados de glória em glória, mas nós podemos procurar nos aproximar de pessoas e fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então, quais são os benefícios da palavra de Deus, né? Da lei de Deus, para aquele que se aproxima da verdade do Senhor? O que significa a lei do Senhor? Até a época do salmista, a lei se compunha dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Ou seja, são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Até então, eles se baseavam por essa lei, que seria o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, nos quais constam os 10 mandamentos. Mas para nós hoje, né, a Bíblia é a lei do Senhor, por isso ele recomenda, né? Então hoje para nós temos aqui nas nossas mãos esse livro sagrado e santo, né, que foi escrito por um período aí aproximado de 1.500 a 1.600 anos, por 40 autores diferentes, escritores diferentes, né? Uns viveram em época de paz, outros viveram em época de guerra, mas todos eles escreveram aquilo que o autor supremo estava inspirando eles, que é o próprio Deus. Então, na verdade, o autor da Bíblia é Deus, né? Ele é o autor da Bíblia Sagrada, que usou esses 40 autores diferentes para escrever a palavra de Deus, né, num período bem longo, mas quando nós vamos ler, ela se harmoniza, ela é poderosa, ela é maravilhosa, é a palavra de Deus, né? Então nós temos que entender isso aí. Então a Bíblia tem as suas divisões, suas subdivisões, ela é dividida em 2 partes, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, temos aí os livros históricos, temos livros proféticos, temos livros poéticos, né? E Salmo faz parte do livro de poesias, né? De poemas, né? E temos aí o Novo Testamento, né? Temos aí os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Depois nós temos aí também o Evangelho de João, nós temos as cartas paulinas, o livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos, e assim vai, o livro profético, que é o Apocalipse. Então nós temos essa palavra, esse livro santo, né? São vários livros em um só livro, para alimentar a nossa alma, para encher o nosso coração, a nossa alma de gozo, né? Então quando você está ali triste, você vai para a Bíblia e a sua alma se alegra, né? Então nós temos esses benefícios pela palavra. Então, para nós hoje, a Bíblia é a lei do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Quem é que condena o erro do homem? Não é o homem simplesmente por estar falando a verdade, mas é a própria palavra de Deus, né? Então aquilo que a Bíblia condena, nós devemos procurar rejeitar, né? E devemos tomar posse daquilo que é bênção para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela está preparada, escrita, revelada, anunciada, exatamente para que nós saibamos o que é condenável para nós e o que é bênção para nós. Então ela foi escrita para nos confortar, para nos consolar, para nos ensinar e para repreender também, nos corrigir,
né? E nós devemos também nos alegrar quando formos corrigidos pelo Senhor, quando a palavra não for da maneira, mas eu queria tanto que fosse dessa forma. Não, é do jeito que Deus quer, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Então, o que nós temos que fazer em relação à lei do Senhor, a palavra de Deus? Quais são os benefícios que nós encontramos? Deleitar-se na palavra do Senhor, né? Então, de acordo com a visão do salmista, o primeiro passo para ser feliz é ter prazer na lei do Senhor. Esse é o segredo de uma vida frutífera. Aqui no Salmo nós vamos encontrar aqui: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então não é esperar só o momento do culto, não é esperar somente o pastor ou o professor da escola dominical ou o pregador ter que passar a palavra para você. Não, você é responsável para se deleitar nessa palavra dia e noite na presença do Senhor. Para receber as bênçãos que estão reveladas nela, precisamos estar ligados com a palavra de Deus através do Espírito Santo, né? Então, deleita-se no Senhor, na palavra de Deus, né? Medita na lei do Senhor. O vocábulo hebraico para meditação é fascinante. Significa ler as Escrituras em voz alta, mas repassa também a ideia de ruminar. Sabe o que é ruminar? Né? Às vezes a gente fala também remoer, né? Então, ruminar é igual, eu lembro, no interior, né, quando a gente olha ali para as vacas no final da tarde, às 5 horas da tarde, elas comem durante o dia, mas quando é à noite a gente vê só no pescoço delas subindo, né, aquela comida que elas comeram, vai e elas ficam mastigando, assim também a ovelha. Então isso é ruminar. Então nós temos que ruminar a palavra de Deus, né? Você lê a palavra em voz alta, né, ou em voz baixa, mas você fica ali meditando, pensando. Você lê um capítulo da Bíblia e você fica meditando ali como estava Jesus com a mulher samaritana, a mulher descendo com aquele cântaro para pegar água, né? Aquela situação, e você vai meditando, ruminando a palavra, se alimentando. O Espírito de Deus vai te fortalecendo, vai te animando, vai tirando aquilo que não agrada, e a palavra vai, aleluia, fazendo parte do teu ser, vai renovando a tua alma. Daqui a pouco você está cheio do Espírito Santo de Deus, você está cheio de autoridade de Deus, você está cheio da glória de Deus, e quando você abre a sua boca, você profetiza a vitória, aleluia, através da oração, através do poder de Deus se manifesta na sua vida, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é poderosa para fazer, aleluia, o impossível se manifestar nas nossas vidas. É melhor você ali meditar num versículo e passar o dia todo pensando nele, que você lê um capítulo ali às pressas e passou por cima e foi embora, né? Então, é o justo e o ímpio. O Salmo faz um paralelo entre a vida do justo e a vida do ímpio, né? A vida do justo, né? A promessa é de uma vida estável, constante, árvore plantada, dando ideia de firmeza, né? Então você está firme no Senhor, né? O justo, as correntes das águas indicam um bom lugar para se estar, porque alimento não morre, mas tem forças, pois suas raízes podem chegar até as fontes de água da vida. É como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Uma árvore numa terra fértil, né, que tem água ali para ela, então ela fica bonita, irmãos. Assim é a vida do homem justo, né? Tudo na vida dele fica mais bonito, fica mais interessante, né? Tem pessoas que podem até criticar você, né? Mas elas têm que perceber que você tem sido abençoado por Deus. Quando eu falo abençoado por Deus, não quer dizer, né, que tem pessoas que pensam que ser abençoado é só ter o material, ter uma vida material abundante, conquistar coisas materiais. Não, irmãos, isso são acréscimos na vida daquele que é fiel. A Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é? Não tem que estar só falando sobre dinheiro, falando sobre recursos materiais, não, mas o nosso principal foco é
almas, é vidas sendo transformadas, é vidas sendo libertas, é vidas saindo da sarjeta do pecado e sendo plantada junto ao ribeiro de água, que é a palavra de Deus, para ser liberto do pecado, do mal, aleluia, e produzir frutos maravilhosos para a glória do Senhor Jesus. Porque tem que estar no Senhor para produzir bons frutos, né? Tem árvore aí que produz fruto, mas é fruto podre, e essa árvore Jesus manda cortar. Temos que produzir bons frutos para a glória do Senhor Jesus, né? Os justos, a maneira que ele vive, né? A vida frutífera. O salmista entende que ser frutífero não é só dar fruto, é aquilo que eu já falei, mas um fruto bom, fruto maravilhoso. Nada acontece fora do tempo. Por isso que a gente acredita que tudo que está acontecendo tem propósito de Deus, seja de bom, de ruim. Amém? A Bíblia diz, irmão, que é para a glória do nome do Senhor Jesus, mas que nós possamos permanecer, aleluia, firmados em Jesus, ligado à videira verdadeira. Louvado seja Deus. Vida próspera. Observe um detalhe importante na frase: e tudo quanto ele faz. O trabalho faz parte da prosperidade. Deus abençoa quem trabalha, gente que faz sua parte. Esse princípio funciona em qualquer lugar, no lar, na empresa, na igreja. Existem vários tipos de trabalhos, né? Mas aquele que está firme no Senhor, obedecendo à lei de Deus, então ele prospera, né? Ele é um bom funcionário. Aonde ele trabalha, ele é o exemplo, né? Aonde ele vai, ele é um exemplo. Por quê? Porque tudo que ele faz prospera na presença do Senhor. Deus abençoa. A Bíblia diz, olha, no versículo 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Às vezes alguém olha para você e diz, mas por que fulano, né, consegue? Porque tudo que ele faz dá certo? É porque ele tem temor a Deus, é porque Deus está presente na vida dele. Trabalho mais obediência à palavra de Deus é sucesso garantido. Deus falando com Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, Deus deu promessa ali para Josué, de tomar pela mão dele, né, e levar ele pelo caminho da vitória. Mas ele tinha que estar ali obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor. E o povo dizia já para ele, olha, se o Senhor for contigo, como foi com Moisés, o teu inimigo é o nosso inimigo. E o Senhor garantiu a vitória para aquele servo de Deus. Então os ímpios já não são dessa forma. A vida dos ímpios é diferente, né? A diferença entre o justo e o ímpio. Então, os ímpios e pecadores, nada de bom se pode esperar daqueles que não trilham o caminho reto, o caminho do Senhor, o caminho da obediência, o caminho do temor na presença de Deus. Sua vida é instável. Não são como árvores enraizadas, mas como palhas que o vento leva, né? Nos tempos bíblicos, para a debulha do cereal, passava-se sobre eles um toro de madeira que amassava os caules e adebulhava as espigas. Depois, atirando tudo para o ar, o vento levava a palha e as cascas para longe, enquanto os grãos caíam ao chão, né? Então, ímpio é como essa palha. O vento vem, joga na lama, joga no fogo. É instável, irmão. Não sabe o que é da vida. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Uma hora é uma pessoa muito inteligente, outra hora é uma pessoa vai tomar decisão, né? E muitas vezes quebra a cara porque não tem a direção de Deus, porque não espera no Senhor, porque muitas vezes zomba das coisas de Deus. Mas a vida do fiel é comparada aos grãos que alimentam o mundo, né? Que matam a fome. Os ímpios desaparecem, não prevalecerão no juízo final. Se escolhermos viver nesta vida sem a lei do Senhor, Ele mesmo nos julgará. Veja o que o Senhor diz em João, capítulo 5, 22 a 24. Então nós somos julgados pela própria palavra de Deus, né? Nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor Jesus. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho. Assim como respeitam o Pai, quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Aquele que obedece e crê na palavra e obedece o Pai tem, aleluia, a vida eterna. E a Bíblia diz, irmão, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Então nós temos que ter essa convicção, essa entrega, a nossa vida a Jesus, né? E o versículo 28 até o versículo de número 30. Olha, não fiqueis admirados por causa disso, porque está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão de suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar a eles e disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nossa eternidade está muito relacionada às nossas decisões aqui nessa terra. Se nós decidirmos andarmos com Jesus e observarmos a lei do Senhor, teremos uma eternidade com Cristo, com Deus. Caso contrário, a eternidade é para todos, mas é sem Deus. Não sou eu que julgo, mas é a palavra de Deus que nos fala essa verdade. Para finalizar, serão tirados da congregação. O ímpio, por causa das suas práticas, não tem lugar na presença, na casa do Senhor. Essa congregação do justo não é apenas um privilégio para a eternidade, mas também a comunhão com o povo do Senhor no presente, né? Tem pessoas que entram no evangelho, mas o evangelho não entrou na pessoa, porque a pessoa não abriu o coração para a palavra, daqui a pouco não tem lugar para ela, vai para cá, vai para lá, vai para ali, vai para acolá, né? Porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Devemos amar, perdoar, viver a vida que Deus nos deu e ficar onde Deus nos plantou, produzir fruto, passe o que passar, mas firme na rocha. O Senhor nos convida e o segredo da felicidade é estar enraizado, plantado junto ao ribeiro, e esse ribeiro é Jesus, é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra permaneça no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Paz.